Olá, boa tarde, Preve amigos, boa tarde, Preve amigas. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez com todos os amigos e amigas, Preve amigos e Preve amigas apaixonados pelo direito previdenciário e pelos direitos sociais. E hoje nós temos magia aqui no Preve Amigas. É verdade. Ué, será que as Preve Amigas viraram esotéricas? Será? É claro que não, né? Ou não sei, né? Eu não sei, da Aline. Mas nós temos, na verdade, hoje um mago. Mas é um mago do processo civil, um grande mago. Nós temos hoje conosco a alegria de ter aqui o professor Fernando Rubim, ele mesmo, o mago do processo. Então, vamos chamando os amigos, manda aviãozinho, chama todo mundo, porque hoje a live, vai estar imperdível, vai ter magia no Preve Amigas. Vou chamar a minha querida companheira, amiga, a doutora Aline Danelon, para que a gente possa, então, fazer esse especial com o professor Fernando Rubim. Vamos ver se a doutora Aline já está online. Pessoal, vamos gerando. Olá, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, eu disse hoje vai ter magia no Preve Amigas. Nós teremos um grande mago do processo falando aí sobre a sua mais recente obra, né, doutora Aline? Olha que bacana, e tem sorteio no Preve Amigas, hein? E que sorteio, um lançamento recente com autógrafo e tudo mais, hein? Olha, pessoal, vale a pena ir conferir para concorrer a essa obra. Sensacional, sensacional. E antes de chamar o nosso convidado, vamos gerando engajamento, vamos chamando os amigos, vamos chamando os apaixonados pelos direitos sociais e também pelo processo civil, né, Aline? Nós temos aí vários colegas que não militam na nossa área, mas que também adoram ouvir o professor Rubim. Ontem eu tive uma aula com ele, assim, confesso que eu estava exausta, um final de dia de trabalho, e ele já começou com rock and roll a milhão, né? Ligado no 220, sensacional, né? Um professor aí, um exemplo, com certeza, uma grande inspiração no meio jurídico. Então, é um privilégio para nós, do Preve Amigas, tê-lo hoje aqui conosco para tratar aí sobre a sua mais recente obra, A Construção do Processo Eletrônico Justo, que foi aí a tese do seu doutorado, né? Então, olha que responsabilidade, hein, Aline? Mas antes de chamar o professor Rubim, que já deve estar aí aguardando o convite, eu quero só fazer um convite muito especial para vocês, para que os colegas previdenciaristas não esqueçam, nós ainda estamos no prazo, aguardando os artigos até o dia 31 de agosto, para quem tem aquele artigo, aquela tese bacana lá na gaveta, aguardando aí uma oportunidade de publicação para estar conosco na grande obra coletiva, temas atuais de direito do estúdio, né, da editora Estúdio Sala de Aula, capitaneada aí pela querida doutora Exilda Mello e pelo doutor Belmiro Vivaldo. Então, tira a tese da gaveta, é o momento de publicar o seu artigo jurídico, né? Fazemos um convite muito especial, né, doutora Aline, para as colegas queridas advogadas previdenciárias. Vem com a gente nessa obra coletiva que vai estar muito bacana. Doutora Aline, falando em obra coletiva, fala para a gente um pouquinho sobre a nossa obra que está linda, lá da Editoria Preve. Aproveitando, vamos convidar o pessoal para baixar aí o e-book do primeiro seminário gaúcho das advogadas previdenciárias. Então é lá na editora e EPREV. O e-book está sensacional, com vários temas, né? Incluindo aí o direito previdenciário, a reforma. Então, pessoal, aproveita e não deixa de baixar lá o nosso e-book. Isso aí, lá na Editoria Preve. Agora vamos ver se o nosso mago, professor Fernando, já está conosco aqui ao vivo. Vamos chamá-lo. Vamos lá. Convite enviado. Olha aí, hein? 3, 2, 1.
Enquanto isso, vamos convidando o pessoal, vamos mandando os aviõezinhos, chamando o pessoal para esta incrível live aí com o professor Fernando Rubim, sobre o seu novo lançamento, sobre o seu livro A Construção do Processo Eletrônico Justo. E tem um bom papo hoje sobre toda essa questão do processo eletrônico, né? Sobre as dificuldades. Aí, o professor já chegou, vamos lá. Tá Convite ingressando. enviado, só aguardando o Mago chegar para nos trazer aí todas as informações a respeito dessa nova obra aí. Poxa vida. Ó, convite já enviado. Só aceitar aqui, vamos ver se... É um mistério. É as magias do professor. Estamos aguardando aí. Ó, vou enviar de novo aqui o convitinho. Aline, quem sabe tu sai e eu mando o convite para os dois ao mesmo tempo. Lembra que deu um Perfeito, probleminha? perfeito. Eu acho que fica, de repente, os dois ingressando ao mesmo tempo fica mais fácil. Boa noite, boa noite. Ah, agora consegui! E agora eu perdi a Aline. Ah, meu Deus do céu! Boa noite, professor, tudo bom? Deixa eu enviar o da Boa Aline. noite. Eu não estava conseguindo. Tudo bom? Tudo Ah, bem! estamos aí, estamos aí. Agora sim! Estamos todos juntos aqui, mas que alegria, que coisa boa! Seja muito bem-vindo ao Preve Amigas. Olha, eu confesso que faltou o fundo musical. Ontem eu estava contando aqui para o pessoal, estava exausta. Eu disse, eu não vou conseguir assistir mais uma aula à noite, ainda mais de um tema assim tão, né, profundo, tão teórico. Eu disse, não vou conseguir. Quando eu comecei a assistir a sua aula, que já começou com aquele rock and roll, eu digo, olha, já deu uma animada, né? Já peguei o chimarrão e aí foi sensacional. Quero te parabenizar. Realmente as suas aulas são ímpares, né? E para nós é uma grande alegria, professor Fernando, te receber aqui hoje, né? Para te comentar e para te falar um pouquinho dessa tua obra inédita, tua tese de doutorado. Então, olha que privilégio para o Preve Amigas poder te receber. Quem não conhece o professor Fernando, que eu acho que é difícil, mas mesmo assim eu vou fazer a leitura, né? O professor, o doutor Fernando Rubim, aí, o mago do processo, o pai da Lady Bi, né? Nossa querida mascotinha lá do G4. Então, o professor é autor de 14 obras, né? 15 agora, né, professor? 15 agora, com essa. 15 agora, em Processo e Previdência, publicadas aí pelas melhores editoras do Brasil, advogado, professor, parecerista e consultor, mestre em Processo Civil pela URGS, doutor em Processo Civil pela PUC, professor de graduação e pós-graduação, professor colaborador da ESA, professor sócio fundador do G4, instrutor do LegMaster São Paulo, professor convidado de cursos de pós-graduação Lato Sensu, diretor científico do IBDP, palestrante em eventos da temática previdenciária e autor de obras de direito previdenciário. Colunista, articulista, advogado militante, especialista em saúde do trabalhador. E vamos parar por aí, porque senão vai a live inteira lendo o currículo deste homem, hein? Que bacana. Seja muito bem-vindo, então, professor. Vou lhe passar a palavra para que você já dê as boas-vindas e, na sequência, se puder, já nos conta um pouquinho aí, professor Fernando, como é que começou a sua história no direito e, principalmente, na seara previdenciária. Rapidinho, antes de ingressar no tema da nossa live. Claro, claro. Muito boa noite a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade aqui da gente estar falando, né, com o nosso público aí de processo de previdência, num canal aí com pessoas tão queridas, não é, como a Viviane, como a Aline, que estão criando aí o canal aí, né, o foco
nas questões sociais, né, e sempre é importante a presença das mulheres nesse âmbito, porque elas dominam vocês dominam todas as áreas já hoje do direito, né, mas especialmente previdenciário é uma loucura, né, como as mulheres elas assumiram esse espaço, e eu acho que assumiram de uma maneira muito correta, muito adequada, né? Porque tem que ter muita energia, tem que ter muito estômago, tem que ter muita vontade, e também não tem que colocar tanto a questão econômica acima da questão social para a gente trabalhar nessa área. O previdenciário, o campo social trabalhista, a gente aprende cedo, né, Viviane, que a gente vai se dedicar muito, o dinheiro vai vir com o tempo, se vier, né, e vai ser uma consequência, assim, até mesmo natural do nosso trabalho. A gente não tem que botar os pés pelas mãos, e a gente tem que ter muito cuidado, porque há muita responsabilidade, né, nessa área. Eu me formei pela URGS e sempre tive uma atração, assim, pela essa área social, não pela questão processual. A questão processual, ela vem com o meu mestrado, com o meu ingresso no mestrado, né? E aí sim, aí é uma mudança de rota bastante grande. Aliás, talvez uma das mensagens importantes aqui para a live, que o pessoal nos acompanha, é como a pós-graduação ela é modificadora da vida das pessoas, da vida profissional, e aqui eu falo da pós-graduação em estrito senso, né? O mestrado realmente é uma coisa de louco, é uma mudança muito grande, e até hoje, né, o grande nome para mim da minha vida, assim, acadêmica, é o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que abriu as portas para mim. Eu tive, meninas, no mestrado, eram 200 candidatos para 3 vagas, e foram preenchidas 2 vagas, porque todos ficaram abaixo da nota, que era 6, eu inclusive. E aí eu decidi fazer um recurso. Tinha 24 horas para fazer um recurso da decisão. Tinha certeza que tinha entrado, não? Falei, não, fui laureado na URGS, tenho conhecimento e tudo e tal. Fiz uma prova boa, o professor me deu 5. Professor Carlos Alberto, né? E aí eu fui naquela juventude ainda, 2015, né? 2005, melhor dizendo, numa época mais de juventude e tal, de festa, de noite, de bar. Morava sozinho com meu irmão. Eu falei, sabe o que mais? Vou tentar numa outra hora e vou deixar passar. E aí me bateu um senso de responsabilidade de fazer, não, eu vou fazer esse recurso. E eu atravessei a noite fazendo o recurso, então. Eu fiz um recurso, umas 20 páginas. E pasmem, foram em torno de 15 alunos que tiveram a audácia de fazer o recurso, né? Só o meu foi provido. Os outros 14 foram desprovidos. E o professor Carlos Alberto me chamou assim numa sala. Olha, eu nem sei se eu deveria ter feito isso. Mas eu vou fazer, porque tu teve muita audácia de fazer esse recurso. Provavelmente tu não sabia que era eu mesmo que estaria corrigindo. Porque senão tu não ia ter feito, né? Se tu soubesse, é um desembargador aposentado, professor titular, né, um dos top 5 da história do processo civil brasileiro, o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, não tem nenhuma dúvida disso. E ele disse que ia me dar um voto de confiança. Eu jamais esqueci isso, porque a partir dali, mesmo com toda a juventude, assim, saindo da graduação, dali eu decidi que eu ia fazer o melhor livro do tema que eu escolhesse para fazer o mestrado. E olha que eu não sabia direito essa questão de processo, porque na verdade a gente sai muito novo da faculdade, e a gente sai muito verde, na verdade, né, da faculdade. A gente acha que é muita coisa naquele tempo. Me formei com 21 anos. 21 anos
como dizem ali no interior, ainda hoje, tu é um pé de merda com 21 anos, tu não é nada com 21 anos. E aí tu acha que é uma coisa maravilhosa com 21 anos, laureado na URG, sim, tirou notas máximas, 95% acima de 9 e tal, mas tu não é nada, achando que é muita coisa, né? Então, ali o professor Carlos Roberto me deu uma lição, assim, de humildade, uma lição também de generosidade, porque ele não me conhecia. Eu sabia que ele era um grande, mas realmente eu jamais achei que ele iria corrigir o meu recurso. Eu achei que era um assessor de um assessor e tal, né? E eu disse para ele que ele não ia se arrepender do que ele fez. Então, naquele momento, entrou 3 alunos. O professor Eduardo Scarparo, que hoje é um dos titulares do processo civil, na URGS, todo mundo conhece o professor Scarparo, né? O professor Eduardo Cunha, hoje procurador-geral do Estado, o braço direito do governador, está em todas as campanhas. Eduardo Cunha, depois que eu fui, a gente tem uma amizade muito grande, fui com ele a Nova York, ver toda a Universidade de Colômbia, onde ele estava fazendo um sanduíche, a gente trocou uma ideia lá, conversou com os professores lá quando eu estava agora no meu doutorado, a gente, eu e a Aline, a gente foi a Nova York encontrá-lo. Então, para vocês verem o grau de vínculo que se cria e que a gente não tem a menor ideia quando a gente entra, né? E a gente, meu Deus do céu, olha as pessoas que entraram comigo, né? E eu entrei com recurso. E a introdução está longa, mas me deu vontade de colocar assim. Bacana ouvir, professor. Para vocês entenderem um pouquinho da. Aí o seguinte, a minha vinculação com a área social foi justamente nesse período. Eu acabo entrando no escritório, que hoje eu sou sócio, mas entrei como estagiário no escritório de Direito Social. E aí, entrando nessa área previdenciária, nessa área de saúde, e eu vou dizer para vocês, meninas, e para o pessoal que não está nos acompanhando, muitos não sabem, né, só sabem como o professor é hoje, mas naquela época eu tive vários convites para outros escritórios. E eu me lembro que uma vez teve um escritório que me chamou, queria me contratar, e eu iria receber, assim, 10 vezes mais do que eu estava ganhando no escritório ali, naquela época. E aí eu me lembro que ainda a expressão de um dos advogados desse novo escritório era o seguinte: não, tu tá saindo de um clube brasileiro para vir jogar no Barcelona, que era naquela época lá que o Barcelona ganhava tudo, né? E eu também nunca me esqueci dessa expressão. Eu não fui porque na verdade, o escritório ele defendia basicamente empregador, né? Então, naquele momento, eu já tomei uma decisão de que eu não faria qualquer tipo de advocacia, que a minha advocacia teria lado, que a minha advocacia ela seria focada realmente em quem mais precisa, e assim, então, a gente vai tomando as decisões, algumas por intuição, outras com bastante reflexão, mas a construção ela vem aos poucos, né? Ela não é de uma hora para outra. Então, nisso, daí eu engatei o mestrado, decidi fazer sobre o tema da preclusão e consegui, como o meu professor Carlos Alberto escreveu no prefácio, aquilo que eu prometi para ele quando eu entrei, que é hoje, né, a melhor obra de preclusão que tem no Brasil, a Preclusão no Adiamento do Processo Civil, publicada, primeira edição pela Livraria do Advogado, e a segunda edição pela Atlas Gen de São Paulo, que ainda hoje é considerado ao lado da obra do professor Sica, né, o professor da USP, as obras referências hoje sobre o tema da preclusão. E aí eu decidi, isso era 2010, eu decidi ir para a rua, né, a partir daí ir para a rua, publicar e não voltar tão cedo para os bancos acadêmicos, e tentar fazer a minha história e só depois voltar para o doutorado. O doutorado, então, eu volto aí sim em 2017, e aí eu acompanho um outro grande nome, porque a gente estava conversando um pouquinho antes, a Viviane, e fiquei impressionado até com algumas colocações espíritas assim que ela colocou, e eu sou espírita kardecista, e eu acredito muito nessas questões de vínculo, né? E aí eu caio na mão de quem no doutorado? Eu caio na mão do professor Luiz Alberto Reichel, que é hoje vivo,
talvez o discípulo, digamos assim, ou a referência mais próxima do professor Carlos Alberto de Oliveira, né? Fez também o seu doutorado com o professor Carlos Alberto em matéria de prova. E ali, então, a gente começa a amadurecer. E eu vou dizer para vocês, a gente fez o sumário dessa tese de doutorado ali no restaurante do centro ali de Porto Alegre, de massas, ali o Ateliê das Massas. No Ateliê das Massas ali, com uma garrafa de vinho, a gente sentou ali e em 3 horas a gente fez o esboço e o professor Luiz Alberto Racho. Então, desde o início, o professor Racho entendeu o que eu queria fazer nessa tese de doutorado, só para fechar essa construção histórica, que era de resgatar a obra do professor Carlos Alberto lá, a tese de doutorado dele, que é de 1996, pela USP, que é do formalismo no processo civil, uma obra consagrada, e eu escrevi isso no início do livro, né, que eu iria fazer a tese do professor para o processo eletrônico, porque o professor escreveu do processo justo no processo físico, né, e como é que a gente trabalharia toda essa dogmática para o processo eletrônico. Então era uma forma de esse livro que sai agora é um pouco assim de tudo isso, de toda essa história, carrega tudo isso, carrega esses 20 anos de docência, mas especialmente carrega toda essa parte de dificuldade que eu tive para fazer, toda essa parte que eu tive que atravessar para fazer o mestrado. O professor Carlos Alberto de Oliveira veio a falecer precocemente de câncer em 2012, isso acabou me afastando da URGS, porque a minha ideia era de continuar os estudos, né? Então, isso me levou a novos ares também, uma tristeza muito grande por perder o professor, mas uma necessidade que eu tinha de voltar para completar a obra dele e trazer luzes muito fortes sobre tudo que eu aprendi no mestrado e tudo que eu aprendi no doutorado na PUC, o professor Ingo Sarlet, com uma gama também de profissionais inacreditável, que eu nem tinha tanta proximidade assim, e descobri um mundo realmente de pessoas que estão realmente dedicadas à pesquisa, a um trabalho sério e a um trabalho de aprofundamento. Agora, no mestrado, tu muda a tua vida. No doutorado, tu senta, pensa em tudo que tu já aprendeu, e aí tu vem a questão de criar a tese, que é toda a dificuldade e que é todo o nervosismo de quase 5 anos. Porque todo o tempo até antes da banca, a pergunta que se faz é: Rubim, tu tem uma tese? Isso é uma tese ou não é uma tese? Então é algo que tem que estar preparado psicologicamente. O doutorado não é uma barbada, ele não é que ele te dê mais conhecimento que o mestrado, porque o mestrado te dá mais. Agora, o doutorado, ele é extremamente desafiador. Se no mestrado tu faz muita pesquisa, tu faz muito aprofundamento, no doutorado, então, tu faz um elo mais de lucidez, de enxergar tudo que está acontecendo e buscar uma tese. Vocês podem ver que, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, Aline e Viviane, ela tem em torno, assim, escritas, ela tem em torno de 300 páginas. E a minha tese de doutorado tem 180, agora está sendo com 180. Então, não é um trabalho de encher, é um trabalho de criar um fio, buscar uma tese e tentar colocar isso na rua. Então, eu queria, nessa introdução, eu queria mandar um grande abraço onde estiver o professor Carlos Alberto de Oliveira, e queria mandar um grande abraço para o meu orientador, o professor Luiz Alberto Reichel, que me deu essa oportunidade, foi muito generoso comigo e que, de certa forma, né, atravessou todo esse período comigo e foi responsável aí por a gente estar realizando um sonho, que é um sonho, sempre é um sonho, de ser doutor em Direito, né, e no meu caso específico, de ser doutor em processo. Que bacana, Fernanda, sabe? Professor, desculpa, Aline, eu vou te passar a palavra já, mas eu só quero dizer que para nós foi fantástico, né? Na verdade, aqui, além de um espaço aí de troca de ideias, debates, né? E principalmente de convite aí de grandes nomes do direito previdenciário para que tragam as suas teses, né? Para que falem aí da parte de teoria e prática,
mas também para trazer, Fernando, isso que tu está nos trazendo, né, a história, né, porque muitas pessoas, principalmente os colegas que estão começando, a gente gosta muito de falar para os recém-formados, né, jovens advogados, às vezes a gente enxerga um professor, ele parece tão distante, né, parece tão irreal, porque ele teve uma caminhada que nós não enxergamos. Então, eu acho tão importante a gente trazer essa base, a gente trazer essa história, né, para que todos saibam que todos têm o seu momento, mas que a gente tem que ter a coragem. Eu acho que tu começou num ato de grande coragem, né, quando tu fizeste aí o teu recurso, né, então a gente vai para o mestrado, no caso, a gente tem que ter primeiro vontade, e o resto o universo vai fornecendo. Né, o próprio Preve Amigas começou também, né, uma pequena ideia, um projeto, eu e a Aline, muito com vontade de fazer alguma coisa na pandemia, que pudesse aí trazer informações de qualidade, que a gente pudesse aumentar aí a nossa rede de contatos com pessoas que nos ensinassem, porque nós somos eternas aprendizes, né, em tudo que fazemos. Então, por mais que a gente se ache grande em alguma coisa, a gente sempre vai ser pequena noutra e a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, assim, gratidão por todo esse teu histórico, né, por toda essa tua história que tu nos trouxeste e que com certeza inspira muitos de nós e inspirou muito, vai continuar inspirando muitos de nós para que a gente também siga essa trajetória do conhecimento, que não é fácil. Né? Não é fácil, todo mundo às vezes tem a vontade de seguir, nem sempre consegue naquele momento, né? Eu falo por mim, também tenho aí uma imensa vontade de cursar um mestrado, mas ainda não encontrei o momento certo, né? Com filhos pequenos, etc. Mas a gente não pode desistir. Eu acho que o primeiro ato revolucionário é a gente decidir o que quer fazer e que vai fazer, né? E que vai enfrentar aí as dificuldades que vier para conseguir se realizar. Então, tu és uma grande inspiração para nós. Gratidão, Fernando. Vou passar a palavra para a doutora Aline, que está aí, eu não consegui ainda deixar ela falar, né, Aline? A gente tem esse problema aqui no Preve Amigas. Vai lá. Então, vou parabenizar o professor Fernando Rubim, né, pela conclusão aí do doutorado. E nos deixa aí, professor, um spoiler do livro aí. O que vem tratar, assim, mais especificamente, a tese com o nosso processo eletrônico agora? É o spoiler aí, porque a gente vai fazer o curso na sexta-feira, vocês estão devidamente já inscritas e vai ser uma noite muito importante, a noite do dia 30 de julho, né? A gente está aí há poucas horas aí digamos assim, de lançar oficialmente o livro está na gráfica, o livro ainda não saiu, vai sair com tudo aí nessa transição aí de julho para agosto, e a gente vai fazer esse Incompany 4 justamente com o título, né, das garantias processuais e o processo eletrônico, né, que o pessoal que está interessado aí na tese, que está interessado no tema, tenho certeza que vai gerar muitos debates, muitas repercussões, e sexta-feira, então, a gente vai apresentar em maiores detalhes toda essa construção que a gente procurou fazer, dentro daquilo das nossas sextas insanas, né, que começa às 19 horas, e vocês vão ter a oportunidade de ver agora que não é mentira mesmo. O Incompany 3 sobre provas e recursos foi até 2h18, eu estava vendo aqui, do Marinê, sexta, muito frio, muito estudo, né? Então a gente brinca de bater o recorde da aula anterior, então nós vamos bater para as 2h18, e realmente tem muito material, poderíamos realmente atravessar a noite, e eu, quando vou falar sobre realmente os meus cursos, os meus temas, eu me transformo bastante, e eu tiro uma energia que eu não sei nem de onde sai, né? Mas é porque a gente estudou muito para isso, né? Se capacitou muito para isso, e eu acho que também essa é uma mensagem importante do mestrado, né?
que vai depois repercutir numa sustentação oral, que depois vai repercutir numa atividade do advogado e da advogada, porque a confiança que a gente tem para passar para os outros passa muito da nossa consistência, né? E isso não se vende, isso não se transfere, e isso se constrói realmente com o passar do tempo, né? Agora, Aline, a ideia do doutorado, ela surgiu quando acabou o mestrado. Quando eu acabei o mestrado em 2010, eu fiquei com essa ideia, para onde eu vou agora, né? Tá, agora eu vou dar aula. Eu comecei dando aula na Uniriter em 2010, com 26 anos. Eu sou um dos professores mais novos da história da Uniriter, né? Desde 1974. Se eu não me engano, sou o terceiro professor mais novo a lecionar em instituição de ensino de direito aí no Rio Grande do Sul. E aí, naquele momento, vocês vão ver que é um momento ali de 2009, 2010, do início do CNJ começar a trabalhar, o CNJ que foi constituído o Conselho Nacional de Justiça ali pela Emenda 45 de 2004, ele começa a trabalhar com um pouco mais de força com relação ao processo eletrônico, começa a ser feita a transição, começa-se a estudar mais o fenômeno do EPROC no TRF da 4ª região, ali o momento em que a gente começa a ver uma nova realidade, assim, né? E, paralelamente, é também o período de início da formação do Código Novo. O Código, ele começa realmente pelo ministro Fux, que estava no STJ em 2009 para 2010, a trabalhar a ideia do novo CPC. Até por isso que dentro do STJ, se a gente pegar os recursos aí e aparecer o Código Fux, está fazendo referência ao novo CPC, eventualmente para quem não se deu conta quando leu, é porque o ministro do Fux era no STJ naquele tempo, hoje ele é ministro do STF e é presidente do STF, como a gente sabe. Então, naquele momento, Aline e Viviane, eu me dei conta do seguinte, o fenômeno da preclusão, o fenômeno dos prazos, toda essa questão da prazo e forma, porque preclusão não é só prazo, também é a forma como eu vou me manifestar no processo, a forma como eu vou dirigir o processo. Esses institutos do processo, eles vão se modificar com o processo eletrônico, nessa transição. Pensava eu naquela época. E aí tem um exemplo bem claro, que inclusive eu dei na minha banca de doutorado esse ano. O advogado não tem mais carga do processo, carga dos autos. Ele não tem mais uma ingerência física no processo. O processo ele vai tocar lá, ele vai tocar no ambiente eletrônico, ele vai tocar lá com a velocidade dele, e o advogado, de certa forma, então, nesse momento, ele fica um pouco mais, no primeiro momento a gente vê que ele fica mais até distante do processo e do próprio magistrado, que a gente está notando isso agora na pandemia, né? O advogado vai ficando mais distante daquele contato com aquilo que, em tese, é seu pela procuração dada ao cliente, que é da tramitação, do desenvolvimento do processo, e ele vai ter que aprender a fazer isso de outras formas. Ele vai ter que movimentar o processo de outras formas. Ele vai ter que ter outros cuidados a partir de agora. Então, esse, na verdade, é a linha que orientou o início o fim do meu mestrado e o início de eu pensar o doutorado, que 7 anos depois que eu fui entrar no doutorado com essa tese, mas é exatamente a tese que eu saí de 2010, no sentido de que alguém precisa escrever sobre isso de uma maneira mais séria. Alguém vai precisar falar dessa transição que deixou muito advogado para trás, que foi objeto de exclusão digital de muita gente. Num país de miseráveis, a gente muitas vezes fala do processo eletrônico como se fosse algo simples, tranquilo e corriqueiro. Isso gera muitas dificuldades para os advogados. Isso gera uma necessidade de uma atualização que muitos advogados e advogadas não vão ter. E esse cenário gera a necessidade de uma nova dogmática processual. Ou seja, nós precisamos de uma legislação apropriada à realidade do processo eletrônico que regulamente o procedimento. Que fale um pouco mais, claro, porque o novo CPC, ele continua falando, gente, de uma lógica de processo físico. Como, por exemplo, capítulo de restauração de autos. Fala de autos físicos, o Código de 2015 fala. Ele está numa lógica do sistema anterior e
pasmem vocês, um item só sobre processo eletrônico, mas que é para regulamentar questões de segurança do processo eletrônico, de contra hacker e tal, que é como a gente viu agora, mas nós não temos uma dogmática de processo eletrônico no Brasil. E pesquisando aí, no doutorado, avançando para outros países fora do Brasil, a doutrina fala sobre isso, né? Lack of dogmatic theory, uma dogmática teórica faltando no mundo inteiro sobre o tema do processo eletrônico. Então eu me dei conta daí, aprofundando, que não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Se transformou a plataforma física para eletrônica, mas as disposições do código são as mesmas, falando de uma maneira bem simples. E aí o que a gente tem que identificar? Primeiro, só para deixar claro, eu que sou, brinco de vez em quando, até falava em aula, que eu sinto saudade de pegar um processo físico debaixo do braço, de levar para casa, de namorar no fim de semana, um processo físico, olhar todas as folhas e tal. Eu faço um capítulo sobre esse avanço do processo eletrônico e faço estabeleço os pontos de vantagem do processo eletrônico sobre o processo físico. Falo que é reversível, só para deixar claro, eventualmente pode ter dúvida, né? Professor, o senhor quer voltar para o processo físico? Não quero voltar. O processo eletrônico é reversível, Agora, eu trato, Aline, na tese de doutorado, dos cuidados que as partes, especialmente os procuradores, têm que ter dentro do processo eletrônico, né? Para a finalidade de conseguirem agir ativamente, né? Porque veja só na prática, isso tem muito a ver com a prática. Quando é que o advogado ele se sente realmente importante? Quando é que ele tem aquele empoderamento dentro do processo? Quando ele vê que ele consegue mudar o rumo, Viviane, do processo. Quando ele enxerga que ele consegue alterar a rota das coisas. E o que eu estou denunciando aqui no processo eletrônico do Brasil? Eu estou denunciando o que eu chamo de modelo fordista de processo eletrônico. O modelo que é baseado na organização do Poder Judiciário. O modelo em que ele gira e anda, na maioria das vezes, sem a necessidade da intervenção do procurador. Vai gerar sentença modelo A, modelo B, vai abrir, vai fechar prazo, vai dar decisão judicial. Vai gerar um número elevado de respostas, o CNJ vai dizer que no processo eletrônico os prazos mortos diminuem, e ele vai dizer que o tempo entre o ajuizamento e a citação diminui, que o tempo entre o ajuizamento e a prolação da sentença diminui, que o tempo do ajuizamento para o trânsito em julgado diminui. Agora o CNJ não fala em nenhuma palavra dos seus relatórios, eu li 2 relatórios, 300 páginas cada uma, o CNJ não fala em nenhum momento sobre o ponto da minha tese, que é justamente a busca, em última análise, da qualidade da prestação de jurisdição dentro do processo eletrônico. A gente fica falando de efetividade o tempo inteiro dentro dessa lógica do processo eletrônico. A gente fica falando o tempo inteiro em reduzir tempo morto. E eu não vejo ninguém falar sobre se a decisão é adequada, se a decisão ela devolve legitimidade, se a decisão ela contemplou os interesses em jogo, se o autor que tinha que ganhar, ganhou, se o réu que tinha que naquela oportunidade tinha que sair vitorioso, ele realmente conseguiu êxito no seu intento. A gente não vê esse debate sério no processo brasileiro. E aí, realmente, é o espaço em que eu trabalho, né, o conceito da divisão das tarefas entre o autor e juiz, né, e réu no processo, as garantias processuais, e o que eu chamo aí de processo eletrônico justo, né, dentro desse conceito mais contemporâneo da teoria constitucional do processo, que justamente fala que, além da parte de defender o processo, ela tem que ter o poder de interferir eficazmente na tomada de posição do juiz. E é isso realmente que a gente sente que a gente tem necessidade de fazer no processo previdenciário. Não só se defender, não só ali estar para tentar que o segurado não seja prejudicado, mas poder agir ativamente para garantir o melhor benefício.
Isso através de reafirmação da DER, isso através de peticionamento que eventualmente necessite uma alteração ali da causa de pedir em meio ao processo e algumas outras ferramentas que o Código de Processo Civil autoriza. Né? Então, esse é o mundo. E é isso que a gente vai investigar e vai aprofundar, e aí vai realmente trazer na sexta-feira, e também para quem vai adquirir a nossa obra, aí, que está na Editora Paixão, editores já a um preço irrisório de R$57. A gente baixou o preço para não ter lucro e para todo mundo ler a obra, né? A gente vai trazer uma tese importante de como, aí sim me colocando não só na figura de professor, mas na figura de advogado, de como o advogado ele pode, durante o processo, cobrar uma melhor prestação de jurisdição. Porque, na minha conclusão, Viviane e Eline, eu coloco assim, que o caminho, né, agora não sei exata a expressão que eu usei, mas que o caminho, ele vai dizer muito sobre a chegada, né? E na vida é assim, o caminho vai dizer muito sobre o que eu cheguei a fazer aqui, eu não fiz de uma hora para outra, todo esse meu caminho de 2000 para cá, quando eu entrei na graduação, vai dizer muito sobre como construir, sobre as minhas opções, do que escrever, e no processo o caminho vai dizer muito sobre o resultado final. Então, para quem quiser saber onde é que está a tese do professor Rubim, a tese do professor Rubim está no caminho. A gente tem que se preocupar com o caminho, a gente tem que se preocupar com o procedimento, a gente tem que se preocupar com uma maior participação do advogado na tomada de posição ao longo do processo eletrônico. E aqui eu vi algo que realmente ninguém escreveu sobre, né? E aqui, então, a gente vai desenvolver a nossa tese, não menosprezando a figura e a participação do juiz no processo, mas valorizando o que o Código traz, que é, dentre outros princípios, né, o princípio da boa-fé, o princípio da eficiência e o princípio da colaboração, né, e que vai autorizar realmente que a parte ela participe ativamente, né, na tomada de posição do julgador. Então, em linhas assim gerais, digamos assim, pessoal, esse é o cenário, né? Sair do mestrado de preclusão, sair do mestrado que falava dos prazos e formas dentro de um processo físico, para ir para o processo eletrônico e, de certa forma, ver como tudo isso se comporta dentro do processo eletrônico, mas examinar seu ponto crítico. Eu vejo muita gente defendendo o processo eletrônico, e a minha ideia não é criticar para voltar ao processo físico. Agora, a gente vê o processo eletrônico, ele atropelando muitos direitos fundamentais. E aí o último capítulo, e vocês devem imaginar que o último capítulo é o capítulo de reflexões sobre casos concretos, e aí no último capítulo eu falo da crítica ao processo dentro dos juizados especiais federais previdenciários. Então a gente fecha com a cereja no bolo, falando do nosso campo de maior dor, digamos assim, que é o Juizado Federal Previdenciário. Excelente, meu Deus, foi muito mais do que um spoiler, professor Fernando. Tenho certeza que, assim como eu e a doutora Aline, todos estão aí ansiosos para ler essa obra, né? Então, inclusive, lembrando vocês que nós temos o sorteio aqui, né, no Preve Amigas. O professor aí muito gentilmente, né, cedeu 2 exemplares, mas tem que seguir todas as regrinhas que estão ali na foto oficial, né? E eu tenho certeza que este é um livro imprescindível para se ter em qualquer escritório de advocacia, né? E a gente ia comentar justamente do juizado, né, Aline? O professor Rubim já foi aí passando, a gente ia tratar um pouquinho sobre as garantias processuais, né? Falar também sobre a questão da exclusão digital, que é algo que preocupa bastante. Acredito que nessa pandemia aí ficou muito visível, principalmente com o fechamento das agências do INSS, onde os próprios escritórios, né, além de todo esse desafio aí do processo eletrônico, nós também acabamos nos transformando aí em extensões das próprias agências do INSS, né, professor Rubim? Então, assim, com certeza, todos esses pontos aí fundamentais
para que a gente possa exercer uma advocacia de qualidade no processo eletrônico, né? Então, dar o protagonismo necessário para a advocacia dentro do processo eletrônico e essas críticas aí que, com certeza, a tua visão aí de longo alcance, né? E depois de tanta teoria e tanta prática na advocacia, vão abrilhantar, né, com certeza, os nossos escritórios e vão nos dar um norte certo, né, para seguir no processo eletrônico. Estou louca para ler a obra, louca para ler essa obra e também louca para participar dessa noite insana aí de sexta-feira. Fala para nós um pouquinho mais do teu curso, para convidar a galera para entrar madrugada dentro, estudando aí na sexta-feira. Vamos lá, Viviane. Só para lembrar o pessoal que a gente fez ontem uma atividade que está no YouTube sobre a rescisão da sentença nos juizados. Já começamos a falar um pouquinho sobre o problema, que é um problema sério, né, das decisões injustas do juizado e as formas de rescindir. Então a gente começou, na verdade, a semana começando pelo final. E agora a ideia do Incompany número 4, do nosso time aí, do professor Rubim, é justamente de tentar resolver o problema antes, de não precisar chegar numa sentença que transita em julgado no juizado, que a gente tem que buscar uma rescisão dela de forma indireta, porque o sistema dos juizados, lá no artigo 59 da Lei 9.099, vai dizer que não cabe ação rescisória, expressamente ação rescisória, para cassar, né, uma decisão nos juizados. Então, a gente já teve uma atividade no YouTube, por isso que a ideia aqui do nosso sorteio, fizemos ontem sorteio, hoje a ideia aqui da conversa com as meninas aqui do Prédio Amigas era fazer um sorteio, vamos fazer 2 então, né, 2 obras, desde que o pessoal siga ali o Prédio Amigas, siga o professor Rubim aqui no Instagram, e também me siga lá, especialmente no Telegram e também no YouTube, especialmente no canal do YouTube, que a gente está trazendo muito material mesmo, para quem for acompanhar. A gente resolveu realmente em 2021 atacar mais no YouTube, também para que a gente possa falar com um pouco mais de calma sobre essas questões. Ontem foram 2 horas sobre o tema da rescisão da sentença, um tema, realmente a Viviane falou antes, que é um tema pesado, e um tema que é pesado, né, sair exausto da aula, né, mas a gente conseguiu lá levantar diversas formas, até 5 formas de se buscar alternativas para a rescisão da sentença nos juizados especiais. Então a ideia do nosso Incompany é aprofundar realmente a tese de doutorado, falar de todos esses cenários que a gente já aprendeu no processo físico e tentar examinar artigos também do Código de Processo Civil, Viviane Aline, que se adaptam bem a essa sistemática do processo eletrônico que a gente está colocando, né? E aqui eu vou dar mais um spoiler, porque eu não consigo, senão não consigo fechar o raciocínio, né? Que por mais que a gente esteja falando em processo eletrônico e por mais que a gente esteja falando em inteligência artificial, que vai ser outro ponto que a gente vai, de certa forma, abordar na nossa atividade, como também as audiências virtuais, as sustentações orais gravadas, alguns fenômenos de pandemia, né? A gente tem uma pesquisa, não só brasileira, mas também principalmente europeia, na Corte Europeia de Direitos Humanos, que garante, vejam vocês, o direito da parte de ter um tribunal, de ter um tribunal imparcial, mas há uma referência a uma participação humana, né? O que isso coloca e é importante nessa caracterização da nossa tese? E simplesmente a gente pode delegar para a máquina todos os movimentos do processo. A gente tem que ter esse cuidado no processo eletrônico. A gente tem uma ferramenta, mas que a presença humana ela é importante. A presença humana do advogado, a presença humana do juiz, da própria parte contrária, o estabelecimento contraditório, mas a gente não pode perder, pelo menos do estado da arte, pelo que a gente conhece da inteligência artificial, das limitações hoje estabelecidas, né? A gente não pode criar a ideia
de que a gente passa do sistema físico para o processo eletrônico e tudo vai acontecer como se fosse por geração espontânea. Como muitas vezes a gente acaba notando, né, algum espírito nesse sentido. E aí vai acontecer, ou pode acontecer no processo eletrônico, que haja uma diminuição entre a interação entre os envolvidos, entre as partes e o próprio estado do juízo, ou seja, há uma diminuição da interação entre os agentes do processo, que pode levar à formação de um procedimento incompleto. E essa formação do procedimento incompleto vai resultar no quê? Não tem como, gente, uma sentença ser perfeita se o procedimento, se o caminho for incompleto. Se o contrário já acontece, não é? Nós temos um procedimento muitas vezes perfeito, a gente tem um processo que deu tudo certo, e a sentença é uma porcaria, porque não encaixou em todo aquele contexto, nós vamos ter que recorrer, vai ter que embargar, vai ter que apelar, depois entra a sistemática do 942, daqui a pouco um 2-1 vai ter que abrir para o colegiado maior. Então, de novo, o processo eletrônico ele vem para ser uma facilidade, mas daqui a pouco ele pode criar uma falsa expectativa de que ele por si só vai trazer um caminho que se adeque à realidade daquele caso concreto e que haja uma possibilidade de uma intervenção menor das partes e do próprio Poder Judiciário. E a gente nota o contrário, a gente nota que pela própria disciplina dos tribunais internacionais, que segue sendo importante como garantia, como direito fundamental das partes, não é? Um juízo humano, uma participação humana. Alguém está me lendo? Vocês lembram aqueles memes, aquelas brincadeiras? Por favor, me leiam aqui, naqueles eprox, naqueles títulos. Pelo amor de Deus, era um negócio assim, né? Até eu publiquei uma dessas também. Pelo amor de Deus. Peraí, quem é que está lendo? Que interação é essa? Com quem que a gente está interagindo? Onde está o processo? Que não está mais embaixo do meu braço, o processo físico. Né? Onde eu vou? Processo 100% digital, falaremos na sexta-feira também. Agora o processo 100% digital não tem nem o contato físico com o juiz, eu não posso nem ir lá falar com o juiz. Mas quem é que está julgando o meu processo? Onde está o princípio da identidade física do juiz? Onde estão as garantias fundamentais clássicas que a gente aprendeu na faculdade? Mas mudou tudo, mas o sistema do código, a regulamentação do CPC é exatamente igual ao sistema de 73, da época da ditadura. Muitas dessas disciplinas são exatamente iguais. Então, a gente está ou não numa plataforma diferente? A gente vai fingir, entre aspas, que é como no sistema anterior, agora no sistema eletrônico? É claro que nós vamos ter novas dificuldades. Sem esconder, de novo, as vantagens do processo eletrônico. Até eu menciono que uma das vantagens mencionadas já pela doutrina é a questão do Covid. Tu não tem o contato físico com o processo eletrônico, tem toda essa questão da higienização, fora a questão ambiental, né, da página, das páginas, da impressão, que acaba trazendo uma vantagem muito grande. A gente não vai esquecer nada disso, de novo, repito. Mas me preocupa muito, e eu queria realmente colocar minha mão sobre esse tema e trazer uma colaboração, por mínima que seja, mas uma colaboração sobre algo que eu realmente entendo que traz muitos prejuízos, não só aos advogados, mas também um prejuízo ao segurado. E aí encerro assim, uma outra constatação prática que a gente acaba notando, que toda vez que a gente comete uma injustiça com o cliente, assim, no processo, uma injustiça no sentido de ter uma decisão contrária, que poderia ser favorável, além da gente não resolver a vida do cliente, a gente está trazendo também vou dizer, no mínimo, uma antipatia e uma desconfiança do cliente com relação àquela tua atividade no processo, né? Tu perdeu, porque será que o teu advogado não poderia ter feito mais? Ou porque realmente a causa era difícil, né, de se fazer? Então, todas as vezes que as questões processuais elas atrapalham, entre aspas, o andamento regular do processo e a realização do direito material, além do Poder Judiciário não dar, no caso ao segurado, o direito que deveria conceder, no caso em que isso é necessário, em que isso é devido, cria também um problema colateral
do cliente com o advogado, que isso não nos conta na faculdade. Que isso a gente aprende quando, por exemplo, vai começar a receber um cliente de porta aberta, porque não sabe a reação dele, porque ele também é um cliente que é um segurado com problema psiquiátrico, que não está preparado eventualmente para receber alguma resposta. Então, a advogada colega tem que receber com mais gente no escritório a pessoa para dar um tipo de decisão que não teve responsabilidade. Mas se daqui a pouco no processo as coisas tivessem sido encaminhadas com um pouco mais de tempo, de serenidade, de humanidade, porque examina isso, a gente resolve mais de um problema. Né? Porque daqui a pouco a gente aqui está recebendo uma cartinha da OAB para explicar o que aconteceu no processo, né? Que daqui a pouco, se tivesse acontecido o andamento regular do processo eletrônico dentro de uma linha mais adequada, a gente estaria, em vez de se preocupar com a nossa atuação profissional, a gente estaria valorizando o resultado, é a construção daquela decisão dentro do processo. Então, muitas vezes, me parece que o próprio poder público ele não tem o devido tamanho do que é uma responsabilidade de dar uma decisão de improcedência quando o código coloca, por exemplo, que tem que haver fundamentação completa das decisões judiciais. Né? Não é um número a mais julgado de qualquer jeito. Ainda mais no processo eletrônico, em que a gente não vê o segurado, que a gente não enxerga o segurado, em que muitas vezes o juiz agora está aí declinando de audiência para fazer autodeclaração por escrito. Então, falar sobre a minha tese, meninas, é falar sobre a nossa vida. Né? A gente realmente aqui tentou, de uma maneira bem clara, resumir muitas angústias e também muitas convicções nossas, né? Mas de uma maneira bem objetiva. E tenho certeza que, se vocês não gostarem, pelo menos vocês vão sair bastante preocupadas com o tom e a pegada aí das nossas 180 páginas de processo eletrônico justo. Professor Rubens, eu concordo plenamente, né, com essas questões aí que você tem apresentado. Assim, eu acho o processo eletrônico muito tranquilo, muito ágil em termos de mexer, mas existe aquela questão exatamente que você comentou, de você pegar o processo físico e mostrar, olha, aqui está a prova, eu preciso que isso aqui vá para a mesa do juiz, eu preciso que isso aqui seja despachado, né? Por mais que a gente ligue e diga, está lá no evento tal, por favor, fica concluso, não é a mesma relação. E é exatamente esse ponto, é esse contato que falta, né? O andar do processo, a gente vê, eu pelo menos sinto assim, que ele é mais rápido, é mais tranquilo até para uma administração do escritório, né? Não tem aquela, tu tem que protocolar até agora, são 6 horas, corre lá, pega esse processo. Então existe toda essa funcionalidade que nos traz algumas vantagens. Mas desse contato de pega que o processo está aqui na página tal, você mostra, pede, né? Antes o pessoal colocava um clips, colocava um post-it, levava até a mesa. Eu acho que isso é o que nos falta e é isso que realmente a gente precisa demonstrar e lutar bastante nessa questão. Assim. Então, acho que é um livro aí para o pessoal se aprofundar, porque a gente vai ter que debater muito essa questão ainda. Bom, gente, faltam 2 minutinhos para encerrar a nossa live aqui. Eu queria fazer alguns questionamentos, não vai dar tempo. Vamos ter que ter uma live 2 com o professor Fernando. Mas antes disso, né, teremos esse aulão maravilhoso aí na sexta-feira. E temos também essa obra incrível aí. Acho bem importante que todos garantam o seu exemplar, porque eu não tenho dúvidas que vai esgotar rápido essa obra, né? Então, gratidão, professor Fernando. Quero deixar aqui toda a nossa gratidão do Preve Amigas, agradecer a todos os colegas aqui que estiveram conosco, a todos aqueles que vão assistir depois essa live, agradecer o professor aí pelos exemplares aí que estão no nosso sorteio. Quem quiser participar, leia as regras, participe e garanta essa grande obra aí. E esperamos você para uma segunda live, onde a gente possa aí debater mais ainda todas essas questões ligadas ao processo eletrônico. Muito, muito obrigada e muita luz nos teus caminhos. Sempre continue sendo inspiração para todos nós. Muito obrigada. Gratidão. Vou passar a palavra para te despedir, porque a live vai encerrar daqui um pouquinho. Vai encerrar, eu desejo ter o tempo, é bom também ter um tempo limitado para a gente
para o pessoal depois poder examinar de novo. Queria agradecer muito o convite. Vocês são pessoas muito especiais, Aline e Viviane, e bom estar aqui com vocês, bom estar aqui dividindo um pouquinho da minha história também, não só da parte técnica. Eu queria dizer para quem quiser se inscrever na sexta-feira, a gente está com o curso, ele é avulso, né? Ele está com um valor simbólico de inscrição de R$ 97,00 pelo conteúdo que ele vai ter, realmente é um valor que vale a pena, tá? Quem quiser seguir lá na página para dar uma olhadinha, é www.processorubim.com.br/incompany4, né? Incompany com Y, IN, Company 4, processorubim.com.br/incompany4, dá uma olhada lá, vê as informações para sexta-feira. O livro, nosso livro, então, a tese de doutorado, está no site da Paixão Editores, né? Procura lá que vai encontrar também o nosso livro, no site da Paixão Editores, procurando por Fernando Rubim, também vai ficar fácil de encontrar. E agradecer o espaço, dizer para o pessoal acompanhar lá, realmente no YouTube a gente está fazendo muitos movimentos, muitos cursos gratuitos lá, muitas atividades de interação, e espero vocês na sexta-feira, então, e que a gente continue aí os debates. Tenho certeza que a gente volta aqui para uma segunda rodada aí, quem sabe de algumas reflexões. Eu vou cobrar de vocês, vou ver se vocês leram mesmo o livro, e aí a gente vai poder discutir algum capítulo do livro. Ótimo, professor é professor, né? Tá certo, isso aí. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Um grande abraço a todos, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.